Então, hoje a gente vai começar Números, capítulo 20, e já começa relatando sobre a morte de Miriam. Miriam, né? Não é Miriam. A gente fala Miriam, mas é Miriam mesmo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e Arão. Mais uma vez. Mais uma vez o povo Que vem brigar capítulo com está? Moisés. Capítulo 20. De 20, versículo 1 e seguida. O povo, quando tem falta de alguma coisa, quando tem alguma necessidade, em vez deles orar, em vez deles, eles vão brigar com Moisés. É o caminho mais fácil, né? Então o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando morreram os nossos irmãos perante o Senhor. O povo que vive desejando a morte, credo. Antes tivesse morrido do que ficar aqui passando sede, como se estivessem morrendo de sede, né? E por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vidas, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então, como se o desejo de Moisés tivesse sido tirar eles do Egito e levar eles para o deserto, e deixar eles no deserto, né? Eles não entraram na terra prometida porque eles não quiseram. E agora eles estão de novo no deserto e estão jogando a culpa para Moisés. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. O Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teus irmãos, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Porventura tem poder em nós para tirar água da rocha para vocês? E Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes, não uma, mas 2. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Eu não gostei dessa tradução, eu vou procurar a tradução na linguagem de hoje, aqui. E aqui o Senhor fala assim, vou repetir, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Então, Moisés desobedeceu o Senhor. O Senhor falou, fala com a rocha, né? Olha só, no versículo 8. Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, a vara de Arão, né? Que ele tinha deixado lá. E depois, você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Era para Moisés falar com a rocha, né? Dê água, produza água. E aí a rocha iria brotar a água da rocha. Mas Moisés vai falar com o povo e ele está irado. Aquele povo levou Moisés a ficar irado.
E Moisés se deixou levar pela ira. E por causa de ele ter se deixado levar pela ira, ele agiu de uma forma que o Senhor não tinha falado para ele agir. Né? O Senhor falou, fala com a rocha. Ele foi e bateu na rocha 2 vezes. E aí a água começou a jorrar. Então, isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Tem um texto, acho que lá em Hebreus, que fala sobre o povo não prevaricar contra o Senhor, como fez nas águas de Meribá. Então, esse texto é lembrado mais para frente. E por causa disso, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. A promessa de que ele não entraria está aqui nesse versículo 12. Vocês não entrarão. O povo já não ia entrar, mas Moisés iria liderar a geração seguinte. E porque ele agiu dessa forma, ele também não entraria. No versículo 14, da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: essa mensagem é dos seus parentes da tribo de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, para onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou o anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra, nós e o nosso gado. Não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos seus poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. E se tentarem fazer isso, nós marcharemos contra vocês e os atacaremos. Quem é Edom? Edom é Esaú, o irmão de Jacó. Então, eles eram parentes. Ele vem aqui e fala: nós somos parentes, por favor, deixe-nos passar. Mas havia a rixa entre Edom e Jacó desde o início, né? Desde que eles nasceram, havia ali uma disputa entre os dois irmãos, desde antes de nascer. E aí fica essa disputa entre Edom e Israel até o fim. Quando Herodes, Jesus nasce, Herodes é um idumeu, ele é um edomita, né? Então ele é descendente de Edom também. E também, aí, nesse momento, ele está se levantando contra os judeus. Por quê? Porque ele fica preocupado que um judeu, que um israelita, iria tomar o seu trono. Então, ele se levanta ali nessa guerra, nessa disputa. Aí, o rei fala e não deixaram, né? E o rei de Edom respondeu, deixa eu ver, ficaremos... Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Só queremos passar pelo seu país, só queremos cruzar o seu país a pé. E o rei respondeu: não, vocês não vão passar pelo meu país. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas tiveram que ir por outro caminho. No 22 vai relatar a morte de Arão. Todo o povo de Israel, gente, aqui já está já bastante tempo. O tempo passou, né? A geração foi morrendo. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or, na fronteira de Edom. Or em hebraico é ouro.
Então, talvez aquele monte com a luz do sol incidindo nele, e talvez a plantação ali, ele ficasse amarelo, né, e ficasse parecendo ouro. O nome dele é Ouro. Na fronteira de Edom, todo o povo de Israel saiu da cidade e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Arão não entrará na terra que prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer, porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens, Arão e Moisés. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao Monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vissem Eleazar. Arão vai morrer ali. Olha só, gente, que coisa. Deus tirou a vida de Arão, é Deus que dá a vida e Deus que tira. Na hora que ele quis, ele tirou o sopro de vida de Arão. Deus falou: sobe com Eleazar, faz a cerimônia de passagem, vamos dizer assim, de passagem da responsabilidade, né? Arão vai tirar as vestes de sumo sacerdote e Eleazar vai vestir essas vestes. Então, tire as roupas de Arão e viste Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram ao Monte Or, diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois, Moisés e Eleazar desceram dali. Então, Moisés fez aquela cerimônia, né? Foi tirando as roupas sacerdotais, as roupas de cima, não as roupas de baixo, tirando as roupas de cima de Arão e colocando em Eleazar. Tirou a mitra de Arão, colocou em Eleazar, simbolizando a passagem da autoridade, né? A passagem do sacerdócio de Arão para o descendente dele. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Eles ficaram ali parados, chorando a morte de Arão. A gente não é comemorando, né? É em sinal de tristeza, em sinal de luto mesmo. Eles ficaram ali, não seguiram viagem durante esses 30 dias. Aí depois eles começam novamente. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte: se fizeres com que derrotemos esse povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Horma. Essa é a primeira guerra que eles participam, né? Eles não haviam participado, eles estavam caminhando pelo deserto como um grande povo, um numeroso povo. Pediram passagem por Edom, Edom não deixou eles passarem, então eles estavam dando a volta. Nesse dar a volta, Arão morreu, eles choraram ali o tempo de Arão, e aí vai continuar a viagem quando esse rei cananeu veio em guerra contra eles. E aí, o Senhor, eles falam, se o Senhor nos der vitória, porque o rei cananeu veio, pegou pelas beiradas, né, levou alguns cativos, e aí eles foram atrás, guerrearam contra aquele rei, destruíram aquelas cidades e levaram seus cativos de volta. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom, para não passar por Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Arão já tinha morrido. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor mandou
cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste, e quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Essa cobra de bronze tem algum poder? Não. Né? Mas era a fé na palavra. Né? Deus falou: todo aquele que olhar para ela, né, acreditar nessa palavra, será curado. E aí Jesus fala que assim como a cobra foi levantada no deserto, ele também seria levantado. Né? Então, assim como a cobra serviu para salvar aquele povo daquela morte iminente, ele também seria levantado como o Salvador. Quem olhar para ele será salvo. Quem olhasse para aquela cobra de bronze era salvo da picada, salvo da morte, da picada da serpente. Mas quem olhar para Jesus vai ser salvo dos seus pecados, vai ser salvo da morte eterna. Glória a Deus. Então, depois a gente vai ver que essa cobra que Moisés fez, naquele momento ela serviu para aquele objetivo. E depois, lá na frente, ela é uma referência a Cristo, né? Mas o povo também começou a idolatrar essa cobra, como se ela fosse algum deus, né? Como se ela tivesse algum poder. E aí, mais para frente, na reforma religiosa, acho que o rei Josias quebra ela em pedacinhos. Então, você vê, né? Deus deu essa ordem por um motivo específico para aquele momento. E o povo distorceu isso a ponto de achar que a cobra era um deus e prestar culto à serpente de bronze. Do Monte Or até o Vale dos Moabitas. Versículo 10. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no meio de Zared. Gente, a gente vai vendo aqui os nomes desses povos, né? E a gente vê a origem desses povos. Quem são os moabitas, né? Moabe é filho da filha mais velha de Ló, né? Que ela teve com o incesto, através do incesto. Então, e partiram dali e acamparam no deserto de Zered. E dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. Os amorreus também está lá na genealogia, né? Amor. Os amorreus são filhos de Amor. Amor, se não me engano, era um parente de Abraão. Não estou lembrada aqui agora. Aqui. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os amorreus. Então, eles saíram dali da margem norte do rio Arnon e seguiram no deserto que vai até o território dos amorreus, seguiram ali na divisa do rio. É por isso que o livro das batalhas do Senhor, Deus diz, a cidade de Vaeb, na região de Sufa e os vales, o rio Arnon. E a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Então, isso já está escrito num dos livros deles, que eles estavam acostumados a ver. Ali eles foram para um lugar chamado Beer,
onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então, Beer, esse lugar foi chamado Poço. Então, o povo de Israel cantou essa canção. Ó poço, faça brotar sua água, e nós saudaremos com uma canção. Esse poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, e com seus bastões de comando e com seus bordões. É a música do povo. Do deserto eles foram até Mataná. Eles estavam cantando esses dizeres aqui, falando, né, que o poço foi cavado pelos líderes, pelos pais, né, pelos antepassados. De Mataná foram para Naaliel, de Naaliel foram para Bamote. Mataná é presente, significa presente. E de Bamote para o vale que fica Bamote. Fica no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então, ele vai relatando aí esse caminho que eles estão fazendo, que eles tiveram que desviar, né? O caminho deles ficaria bem mais curto se Edom tivesse deixado eles passar. Mas Edom não deixou, então eles tiveram muito mais sofrimento aí pelo caminho. Então, o povo de Israel mandou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar por seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas, não beberemos águas dos poços, caminharemos somente pela estrada principal do seu país. Fizeram como fizeram com Edom, né? Porém, Seom não deixou o povo de Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo no deserto. Então, além de ele não deixar o povo, ele veio atacar o povo, que ele viu como um povo frágil no deserto. Ele viu como uma oportunidade de saquear. Então, ele foi atacar. Né? Se ele simplesmente não tivesse deixado o povo passar, o povo teria se desviado mais uma vez. Mas como ele foi atacar, o povo teve que responder. Né? Aí, porém, Sião não deixou o povo de Israel passar-se e saiu para enfrentar o povo no deserto. Sião foi até Yaza e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Arnon, na fronteira com o país de Amon, aí já é os amonitas, né? O filho da filha mais nova de Ló, na qual havia muralhas. Então, a cidade dos amonitas havia muralha. E aqui, o rio Jaboque, o vale de Jaboque foi onde Jacó lutou com Deus, né? Foi ali que Deus mudou o nome dele e disse: o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Príncipe, Príncipe de Deus, Israel. Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom, e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom, ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída. Isso é uma música. Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade de Seom. O exército foi fogo, que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, rei dos amorreus. Então, os amorreus tinham essa canção. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até Dibom, tudo será destruído. Nof está em ruínas. E o fogo chegou até Medibá. Então, essa é a música que os amonitas cantavam quando eles derrotaram o rei moabita. Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois, Moisés mandou gente para espionar a cidade de Yazer.
Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Yazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então, eles começaram uma conquista. Então, os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Essa ainda não é a terra prometida que Deus prometeu a eles. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu para atacar. Então, eles ainda não tinham chegado à terra prometida. Eles estavam enfrentando as dificuldades para se chegar à terra prometida. É assim como eles enfrentaram grandes adversários para chegar a essa terra prometida, nós também enfrentamos grandes adversários. O inimigo se levanta para impedir que a gente chegue até a terra prometida que Deus prometeu para nós. Enquanto Jesus não vier nos buscar, né, nós estamos aqui nessa batalha a caminho da nossa terra prometida. E vamos permanecer firmes, não desanimando, né? E lutando, porque o adversário vem, os nossos inimigos virão na tentativa de nos impedir, mas nós não vamos desistir. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim, os israelitas mataram a Og e os seus filhos e todo o povo, não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Então, a nossa vitória é porque o Senhor nos dá a vitória, né? O Senhor nos capacita a vencer. O inimigo vem, o adversário vem com força e poder sobre nós. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais poderoso é aquele que está em nós, é aquele que batalha a nosso favor. Então, esse povo não venceu os povos ali porque eles eram um grande povo. Eles venceram porque o Senhor lhes deu a vitória. Aí terminamos o capítulo 21 e vamos para o capítulo 22. Balaque. Essa também é bem conhecida, né? Olha só, eles estavam enfrentando os adversários, e os adversários eram poderosos. Agora eles vão enfrentar um profeta. Né? Vamos para o texto e depois a gente faz os comentários. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado. Uhum. Ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. O interessante é que o terror começou a tomar conta daqueles povos ali, né? Porque, além de os israelitas serem um grande povo, né, para enfrentar todos juntos, eles não poderiam, mas aqueles povos também eram divididos. Mas eles estavam começando a ouvir aquilo que Deus fez pelos israelitas. Foi Deus que, com mão forte, com mão poderosa, derrotou o faraó e tirou esse povo de lá. Né? Então, o terror vai começando a tomar conta dos moradores da terra. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas. Os moabitas são os filhos da filha de Ló. Os midianitas são os filhos de Midian, o filho mais novo, mais novo que Isaac, de Abraão, o primeiro filho de Quetura. Então, filho de Abraão também. Gente, tudo parente, tá vendo? Essa guerra de parente. Aí, os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou a chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, o território de Amave.
Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro subiu do Egito e está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu te peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Quer dizer, olha aqui, quem era esse Balaão? Era um profeta? Era um feiticeiro? Né? Era um sacerdote pagão? As pessoas, ele tinha conquistado a confiança das pessoas ali. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui essa noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então, ele vai consultar o Senhor. Lembra que a gente tem a revelação especial do Messias, né? Os povos têm a revelação geral. Melquisedeque era um sacerdote. Então, haviam sacerdotes na terra. O sogro de Moisés era um sacerdote de Midian, né, do reino de Midian. Então, havia um conhecimento do Senhor. Embora as pessoas não buscassem o Senhor, não se dedicassem, não se consagrassem a Ele, havia esse conhecimento do grande Deus, né, o Deus poderoso, o Deus que fez todas as coisas. Havia. E algumas pessoas serviam a ele de coração, buscavam a Deus e buscavam servi-lo de coração. E outros, né, estavam nem aí. Então, havia o culto aos deuses pagãos e havia pessoas que se dedicavam a cultuar Deus, naquela revelação que ela tinha tido de Deus, naquela revelação que os pais haviam contado, né? Aí depois Deus vem e separa esse povo de Israel, para deles fazer uma grande nação, para deles fazer conhecido o nome de Deus, né? Para deles trazer a revelação especial que é Jesus Cristo. Então, o Balaão vai consultar o Senhor. Fique aqui essa noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. E Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens com você? E Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Então ele contou ao Senhor, né, o que qual era a intenção do rei Balaque. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Então você não vai conseguir amaldiçoar esse povo. Esse é um povo abençoado por mim. Né? Não está escrito aqui, mas se o povo é abençoado por um Deus grande, que outros não conseguirão amaldiçoar. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis ir com a gente. Só mandou isso. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo até aqui. Como pagamento, eu darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. E Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Então, ele foi obediente ao Senhor, né, até aqui. Mas a oferta de todo o ouro, de tudo aquilo que o rei ofereceu a ele, chamou a atenção. Ele falou: não vou poder amaldiçoar, mas fica aí, vamos consultar o Senhor de novo. Vamos ver o que ele vai dizer.
Mas agora peço que vocês também fiquem aqui essa noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para dizer. Durante a noite, Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Balaão está obedecendo o Senhor, né? Embora ele tivesse tido aquela ideia, né? Fica aí mais essa noite, vamos ver se o Senhor tem alguma outra coisa aí. Vai que Deus mudou de opinião, né? E eu posso ficar com esse tesouro aqui. Então, mas o Senhor falou: tá bom, já que esse povo está insistindo tanto, vai com eles, mas você só vai fazer aquilo que eu mandar. Então, Deus ficou irado porque Balaão foi. Olha só, Deus falou, né, para Balaão ir e ele foi. Mas ele foi porque Deus havia falado para ele ir. Por que Deus ficou irado porque ele foi? Por causa da intenção do coração de Balaão. Balaão tinha a intenção de tirar alguma coisa para si dessa história, né? E aí Deus ficou irado porque Balaão foi, e Balaão ia montado na sua jumenta. Os dois dos seus empregados que o acompanhavam, ele estava junto, né? De repente, o anjo do Senhor se pôs à frente dele no caminho para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de volta para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Vai ter que passar por ali. Quando a jumenta viu de novo o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Ela levou Balaão a pensar, né? Por que será que eu estou agindo desta forma? Né? Como é que eu tenho agido a minha vida inteira com você? Aí o Senhor fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho, com a espada na mão. Então Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Então, a, a, o desejo do coração do Balaão aí, né, foi realmente ir, fazer essa viagem. O Senhor permitiu que ele fizesse aquela viagem, né, mas ele tinha outras intenções. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Então, ali naquele momento, ele falou: tá, fiz errado, me arrependo, né? Me arrependo dos meus pensamentos aí de tirar vantagem dessa situação, vou voltar para casa. O anjo respondeu: vai com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia te pagar bem? Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Não, eu estou aqui, né? Embora eu não tenha vindo na primeira vez, eu estou aqui agora. Só que não me peça para falar nada que o Senhor não me deixe falar. Eu não vou poder falar nada.
Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Ele estava comprando Balaão aqui, né? Ele estava comprando Balaão. E aí, agora, ele vai levar a Balaão para fazer aquilo que ele quer, né? Para profetizar contra o povo de Israel. Então, Balaão disse a Balaque, olha só, Balaão disse a Balaque, construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Então, Balaão agora vai tentar dar um jeito de amaldiçoar aquele povo. Ele está agora em desobediência a Deus. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque, fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto do monte. Ali Deus se encontrou com Balaão e esse disse, construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Então aqui Balaque estava querendo comprar o Senhor. Né? Ele estava oferecendo aquilo que se fazia com os deuses, aquilo que se fazia com os deuses ali, como eles estavam acostumados a fazer. Eu ofereço sacrifícios a você e você atende o meu pedido, viu, Deus? Então, Balaque tentou fazer isso. Ele fez o sacrifício a Deus, na esperança que Deus fosse amaldiçoar o povo de Israel, na esperança de que Deus fosse atender o seu pedido. Aí Balaão, assim que Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas, aí Balaão fez a seguinte profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar, venha, e ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Né? Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como poeira. São tantos que não se pode contar. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu te mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Então, segunda profecia, aí Balaque disse a Balaão, venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Então, ele estava vendo todo o povo, numeroso como a poeira, né? Estava vendo tudo. Talvez Deus não quisesse amaldiçoar todo o povo, mas talvez Deus amaldiçoasse uma parte e deixasse a coisa mais fácil para Balaque, né? Então, Balaque, vamos de um lugar onde a gente só vai poder enxergar um punhado deles. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Ali construiu de novo 7 altares, e em cima de cada altar ofereceu um sacrifício, um touro e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque, fique aqui perto de sua oferta queimada, e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou o que ele deveria fazer, e o mandou voltar até onde estava Balaque, a fim de entregar-lhe a mensagem.
Então Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele, junto com os chefes moabitas, Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito. E Balaão fez essa profecia. Venha, Balaque, filho de Cipó, e escute o que eu vou dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Olha que coisa linda. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, Deus disse que ia abençoar Israel, né? Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Deus. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. E Balaão respondeu: eu já não te disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balaão: venha comigo e eu vou te levar a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Olha só, fica tentando Deus, né? Aí Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, do lado que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Dessa vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes procurar sinais para saber qual é a vontade do Senhor. Pelo contrário, ele se virou para o deserto. E viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. E ele fez essa profecia. Essa é a mensagem de Balaão, filho de Peor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente o que pode ouvir e que pode ouvir Deus, o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão de Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor. Ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles, como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão, com uma das mãos deu um soco na outra em sinal de ódio, e disse: eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas 3 vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque: agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo de que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez essa profecia. Essa mensagem de Balaão, filho de Peor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem, e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa ele virá de Israel e derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja propriedade sua.
O povo de Israel mostrará a sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez essa profecia. Amaleque era o mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez essa profecia. O lugar onde moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha. Mas vocês serão destruídos quando a Assíria os levar como prisioneiros. Balaão fez mais essa profecia. Quem são esses povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos, mas nos seus navios eles conquistarão a Síria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Então Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Então, ele tentou, de todas as formas, amaldiçoar o povo de Israel. Tem uma canção que diz que não vale encantamento, não há encantamento contra o povo de Deus. Essa foi uma das primeiras profecias que Balaão fez, né? Contra Israel não há profecia. O povo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, né? Então, Oh, aqui na minha Bíblia, é. onde fala de Balaão, fala assim, então proferiu a sua parábola. Uma analogia, né? Qual é o versículo que você está? Eu segui você até o fim, né? E Eu já mudei de página. aqui é o 15, aqui é o 15. 15. É o versículo 15, é o 24, 15. Mas todas as vezes que está falando do Balaão, na minha está como parábola. Existe uma grande diferença entre parábola e profecia? E profecia? Não? Então, na verdade, as profecias que ele fez se cumpriram, né? Ah, sim. Então, eu acho que aqui no parábola. Deixa eu ver. Eu acho que Então, aqui olha na só, minha tá escrito na parábola. versão Almeida Revista e Atualizada diz, então proferiu a sua palavra. E a Palavra. E aqui está palavra. parábola. E todas as vezes é citado como parábola. Parábola. Não Então, concordo, vamos não. ver. Na Almeida Revista Atualizada diz palavra. Eu Na acho que revista depois e corrigida. Na revista e corrigida diz parábola. E deixa ver, na linguagem de hoje já diz aqui, na nova versão internacional. A minha é corrigida e revisada, fiel, mas aí a moça fez o Isso, a corrigida e fiel, favor né? de carimbar em cima, né? Olha, Não dá para ler original. na NVI diz pronunciou o seu oráculo, né? Então, é uma profecia. Ele Profecia, pronunciou né? Não tem nada a ver com parábola, na minha humilde não, opinião. é uma profecia mesmo. Vou Ele até pronunciou a escrever aqui, palavra. profecia. Uhum. Profecia. Não tem Deixa, nada com parábola, eu acredito. deixa eu ver aqui o que é que ele diz aqui. Opa. Era isso que teve uma aula da gente, que depois da aula eu até falei para você, mas eu tenho um estudo sobre tipos de texto, quando vai para traduzir. Traduzir, né? Tradução. Sim. Tem texto, aí eu preciso rever aquele estudo que eu tenho. Mas também acho que o que a gente tem em português, a gente tem muitos Almeida, né? A tradução é Almeida. Aí tem as versões da Almeida. Em cima da tradução que o padre Almeida fez da Bíblia, aí vieram outras pessoas e fizeram interpretação, né? Por isso que chama Almeida Revista e Atualizada. não, é assim, mas é o texto. Quando o Desculpa texto está... se eu Esse está falar entre besteira. parênteses, Maçorético, acho que não, acho que eu estou falando bobagem. Não sei. Texto. Não. foi Eu tenho texto, que ver de novo os que textos tipo de que texto. estão no original, né? Eles colocam Original. consulte. Isso. Então,
Eu preciso Eles rever. colocam de colchetes. Eu preciso rever, porque eu esqueci o tipo de... Eu tenho esse vídeo. Uhum. E ele ensina direitinho como que funciona. Talvez seja por isso que também, que você trocar. E não traz, foi só aí é um caso de interpretação mesmo, né? Tá Aqui, bom. deixa eu ver, a NVI, cadê? Quero pegar a tradução. Você não vai parar de gravar? Já deu 17h05, então eu vou parar Cadê? assim. Aí terminamos aqui, semana que vem a gente começa aqui, parar.